Obrigado pela vossa vinda. Estamos aqui em mais uma sessão da Storytelling Academy, 10 anos, 10 nomes, para comemorar um ciclo de 10 anos de entrevistas e conversas com pessoas que vivem de contar histórias e comemorar os 40 anos do IPAM também. Nosso convidado de hoje é o Alberto Rui Pereira, um grande profissional da nossa indústria publicitária. Grande nem por isso. É um grande trabalho. Trabalho. E que é especialista numa área muito relevante, muito importante e cada vez mais até, que é a área de meios, né? Que são aqueles suportes, são cada vez mais diversos e cada vez mais tecnologicamente avançados, é onde a comunicação comercial, a comunicação publicitária é colocada para que possa chegar até as pessoas. Expliquei direitinho o que você faz? Sim, explicaste. Pelo menos sobre a importância. Ok. Mas eu posso explicar melhor. Então pode explicar você. O que você faz exatamente, Alberto? Por já, boa tarde a todos. E obrigado ao Edson. Só uma pergunta muito rápida. E presumo já qual é a resposta, mas vocês sabem, conhecem o que é uma agência de meios e o que é que uma agência de meios faz? Não conhecem. Era outra pergunta que eu Mas fiz logo isso era o assim, que eu achava que ia responder. Portanto, eu vou tentar explicar-vos um bocadinho, tentando muito sucintamente, mas ao mesmo tempo, explicar-vos um bocadinho como é que evoluiu a indústria e para onde é que ela provavelmente se vai encaminhar. Quando eu comecei a trabalhar nesta atividade, há 30 anos atrás, não havia agências de meios. Aliás, o Edson, trabalhamos mais ou menos na mesma altura aqui no mercado da indústria em Portugal, quando o Edson também começou a trabalhar aqui. Havia agências de publicidade. E o que nós chamamos agora era aquilo que se chamava, na altura só se chamava agências de publicidade, mas elas na prática eram agências de publicidade de serviço completo. O que eu quero dizer com isto? Faziam tudo. Criatividade, estratégia, mídia, produção. Portanto, entregavam às marcas, aos clientes, aquilo que nós chamamos de serviço completo. Aliás, a mesma parte de direct marketing, já havia na altura, ou a parte de PR, era feita nas agências de publicidade. Portanto, era um fornecedor de serviços na área da publicidade de forma transversal. O que é que começou a acontecer na década para aí de 80, em Portugal? Provavelmente nomeadamente nos Estados Unidos e na Europa, começou uns aninhos mais cedo, em alguns países da Europa. Mas em Portugal isto foi finais da década de 80 e início da década de 90. Dada a especialização que começou e da complexidade, nomeadamente na parte mais de tecnologia, que na altura ainda era muito comparada com o que existe hoje, não tem comparação possível, mas na altura começou-se a introduzir alguma tecnologia, alguma complexidade a algumas das disciplinas, nomeadamente na mídia. Dada essa complexidade e dada alguma especialização que se foi criando, as áreas separaram-se, começaram-se a separar e a mídia separou-se da parte criativa. Primeiro só se separou aquilo que era a compra dos meios e depois, logo a seguir, numa fase, um ano ou dois depois, toda a área da mídia, que incluía mais a parte de estratégia e a parte de planeamento de mídia, também se transferiu para agências especializadas na área de mídia, em que 90% das agências que hoje existem nasceram das agências de publicidade. Isto é, foi uma unidade que estava dentro das agências que se autonomizou. Da mesma maneira que se autonomizou o direct marketing, da mesma maneira que se autonomizou as relações públicas, a área que ficou core das agências de publicidade, e que hoje muitas vezes são chamadas de agências criativas, exatamente foi a criatividade. Isto é, a ideia, o conceito, a ideia, e também garantir a própria execução dessa criatividade. E, aliás, o Gonçalo que esteve aqui falou muito, penso, sobre essa área, porque é a área onde ele sempre trabalhou, aliás, começou também como criativo. O que é que esta área de mídia faz? Ele fazia na altura e tem-se aprofundado. É, no fundo, a área que é responsável pela gestão do investimento que uma marca faz. Isto é, a marca, quando parte de uma campanha de comunicação, não é? A primeira coisa, obviamente, tem que conceber uma ideia, um conceito, desenvolver uma campanha, mas essa campanha depois tem que ser ativada, tem que ser operacionalizada. E em cima dessa ativação, dessa operacionalização, tem que se pôr investimento. Aliás, a maior parte da fatia do investimento vai para a mídia, não vai para a produção.
há rácios sobre isso, mas vale o que vale, eu não gosto muito de aplicar rácios, porque uma boa ideia, uma grande ideia justifica uma grande produção, e às vezes é preferível que o rácio de um orçamento, a produção valha 30%, do que ter que valer 15%, e para isso abdicar da qualidade de produção, que obviamente vai implicar qualidade de impacto. Mas, em média, 80% do investimento da marca vai para a mídia. Porquê? No fundo, vai para colocar a campanha, para ativar a campanha junto dos meios. Há uns anos atrás eram só os meios analógicos, não é? Televisão, rádio, imprensa, outdoor, cinema, e depois nasceu o digital, com todas as áreas do digital como um todo. Aliás, hoje em dia, nem faz muito sentido falar em digital, porque os próprios meios tradicionais estão-se a digitalizar, não é? Hoje em dia, já não se fala, se calhar já não se fala de rádio, fala-se de áudio, que pode-se, já os podcasts, a televisão já tem o Connected TV, já tem os streamings e já tem o outdoor, já há muito outdoor digital, portanto, os meios, mesmo os meios chamados tradicionais, estão-se a digitalizar. O que é que a mídia faz o que é as componentes de serviço da mídia? Há uma parte que eu diria que é mais de análise de mercado, análise de consumidor, perceber o que é que as pessoas veem, leem, ouvem, se comportam, o seu dia-a-dia, os seus pontos de contacto, perceber um bocadinho também como é que as marcas concorrentes da marca com que estamos a trabalhar, o que é que essas marcas fazem no mercado, não é? O que é que elas estão a fazer, quanto é que elas investem, onde é que investem. Portanto, há toda uma área inicial de análise, seja do mercado, seja dos meios. Depois há uma área de concepção estratégica, que quer dizer, ok, eu tenho um orçamento, eu tenho um objetivo, como é que eu vou delinear? No tempo, na pressão publicitária, nos meios que eu vou escolher, e depois de eu ter definido isto, quanto tempo é que vai durar a campanha? Qual é o investimento que é necessário? O que é o investimento? Quais são os meios que são escolhidos? Qual é que é o investimento que eu vou colocar em cada meio? Qual é a pressão publicitária que eu vou colocar em cada meio? É depois definido a planeamento, que é eu dentro de cada meio escolher os suportes onde eu vou investir. Imaginem, dentro da televisão, o que é que eu vou fazer? Vou fazer televisão linear, vou escolher os canais chamados generalistas, vou escolher os canais de temáticos, vou escolher um mix dos dois. Portanto, isto é o chamado planeamento. E depois há a parte toda de compra e de negociação. Eu tenho que comprar o espaço e tenho que negociar os preços. E depois há uma parte final de reporting e de análise da campanha, para tirar dali alguns learnings e alguns insights, perceber se a campanha atingiu os objetivos, se não atingiu, o que é que faltou, o que é que falhou, o que é que correu bem, para que efetivamente, no futuro, a marca possa aprender alguma coisa com a campanha. Porque é que isto se tem, de alguma forma, tornado mais complexo? Primeiro, os pontos de contacto, já não tem nada a ver. A partir do momento em que apareceu o digital, com todas as plataformas, e todas as... Se é vídeo, se é display, se é nas redes sociais, se é no search, se é no... Tornou-se uma nova abertura de canais de comunicação. Depois a tecnologia, que suporta isto tudo também, obviamente, como vocês devem calcular, também se completa. Também teve que acompanhar este processo. E também a própria mídia, da forma como trabalha com os clientes, também se aproxima muito mais do negócio dos clientes. Porque há uns anos atrás havia um desfazamento muito grande entre aquilo que a mídia fazia e a mídia entregava e o negócio, as vendas. Havia um distanciamento, havia uma ligação óbvia. Claro que o cliente percebia, eu fiz a campanha e vendi mais. Percebia. Mas qual era o efeito concreto e o objetivo da publicidade nas vendas? Não se sabia. Não estou a dizer que hoje sabe-se exatamente, às vezes sabe-se quase exatamente, nomeadamente se estivermos a falar de meios de conversão e estivermos a falar de e-commerce, aí sabe-se exatamente quanto é que foi a contribuição dos meios para as vendas, ou como modelos econométricos, os modelos mais tradicionais, também se consegue saber, pelo menos em linhas gerais, quanto é que foi a contribuição da publicidade, consegue-se medir muito mais em algumas coisas, a tecnologia que está por trás também é muito mais complexa. E o que é que isto quer dizer? Isto também aproxima muito mais este mundo da publicidade ao mundo dos negócios. Há hoje uma ligação muito direta. E muitas vezes os objetivos já não são estabelecidos a nível de que audiência é que eu vou atingir, quanto é que vai custar essa audiência, que notoriedade é que eu vou querer procurar, ou recordação publicitária, mas muitas vezes já se está a definir quantas vendas é que eu vou gerar, ou quantos leads é que eu vou gerar com a publicidade. E, portanto, isto tornou-se um bocadinho mais complexo, mas é para vocês perceberem um bocadinho. Isto é uma área mais analítica,
É verdade. Mas também é uma área que nos ser um bocadinho criativa, no sentido de que também cada vez mais há que ser, ou procurar ser, criativo na forma como se agarra numa campanha e numa ideia e num conceito e se tenta, agora, do ponto de vista dos meios, torná-la mais criativa, torná-la mais impactante. Estão a ouvir bem? Como é que ele desliga aqui? Até o botão não. Aqui. Não posso lhe dar, então, mas pronto. Eu não estou aqui a um caça com gato. É isso mesmo. Estão a ouvir bem? Então? Também do ponto de vista da mídia, a parte criativa é importante. Do ponto de vista não de criar uma ideia, a ideia não é da mídia que é criada, nem o conceito da campanha, mas a forma como se agarra numa campanha se torna mais impactante, mais visível. Exemplos óbvios. Vocês já viram muitas vezes, por exemplo, no outdoor, abrigos, os chamados, as paragens dos autocarros decoradas, criativamente. Isto normalmente vem da área da mídia, não vem da área... Até pode vir de uma agência criativa, atenção, também pode vir. Aliás, uma boa ideia pode vir de qualquer lado. Uma boa ideia que complemente uma campanha, ou que faça sinergias com uma campanha, sem desvirtuar, obviamente, o conceito, pode vir da área da mídia, pode vir da área criativa, como pode vir da área do cliente. Uma boa ideia pode vir... Mas muitas vezes estas ideias vêm da área da mídia, que estão mais próximas dos meios, e conseguem explorar com os meios formatos especiais, com mais impacto, no fundo, tentar trazer mais valias para cima da campanha que já existe. E, portanto, também há uma componente criativa relevante nos meios. Obviamente que não é criar a campanha, porque não compete à agência de meios criar campanhas. Não sei se consegui explicar de uma forma simples, não é muito simples, mas conseguiram perceber um bocadinho qual é o papel das agências de meios. Claro que os clientes, de alguma forma, preferem sempre, e isto nem sempre, há uma evolução no sentido de haver cada vez uma maior integração, ou pelo menos a procura de alguns clientes que tentam maior integração entre a parte de mídia e a parte criativa. Não quer dizer que isso vá se fundir tudo outra vez, mas há uma tendência a alguns clientes juntarem as equipas com quem trabalham em mídia, com as equipas com quem trabalham criativamente, para que trabalhem em conjunto, muitas vezes, campanhas. E isto tem algum sentido, porque quem já trabalhou, como eu trabalhei, numa fase em que estava tudo junto, percebe que há mais-valias muito grandes quando a parte de mídia trabalha em paridade com a parte criativa. Ainda na fase, muitas vezes, em que os criativos estão a desenvolver uma campanha. E o objetivo da mídia aqui é facilitar a área criativa, é dar informação à área criativa, explicar à área criativa que, se calhar, muitas vezes, ou não há budget para uma determinada ideia, ou há budget, ou pode ser explorado um determinado canal que faz sentido. Portanto, estas sinergias, de alguma forma, perderam-se, mas hoje há muitos clientes, quer aqui em Portugal, quer globalmente, até muitas vezes mais globalmente do que aqui, percebem que faz sentido começar outra vez a criar algumas sinergias entre a área de criativa e a área de mídia. Quando eu comecei na atividade criativa, que era junto, né? Quer dizer, no Brasil ainda, né? Meu sonho era trabalhar em mídia. Já estás a tempo. Porque eu achava que dentro desse universo que nós fazemos, que é a publicidade, a mídia justamente é aquele lugar onde há ciência, né? Onde você tem como medir coisas, você tem como planear coisas. Isso era algo que me encantava. Só fui para a criatividade mesmo porque não tinha vaga na mídia. Mas eu não saí da sala da departamento de mídia. Eu passava o dia inteiro lá, eu estava o tempo todo que eu sabia assim, mas o que dá para fazer com esse dinheiro? E eu vi esse anúncio aqui, quanto custa isso? Então na próxima vez eu posso tentar. E esse espírito me acompanhou durante muito tempo, e eu tenho um pouco ele hoje ainda, tanto que eu tenho um pouco ser agnóstico, até mesmo com relação às campanhas que eu crio, e falo com os clientes, eu digo, não, isso aqui funciona, mas funciona se tiver determinado impacto. Se você não tem dinheiro para fazer isso, então é melhor não fazer essa peça criativa, porque ela não vai ser vista. Eu já briguei com o cliente do tipo, do tempo que uma página do Expresso era um documento, né? Não, então fazer uma meia página, tá bom, mas não faça, porque meia página já não é um documento. Uma página é uma coisa que as pessoas vão parar para olhar com atenção, meia página é um anúncio como outro qualquer. E nem sempre os clientes percebem muito bem isso. Pois não.
O tema que o Edson está a tocar é extremamente relevante e é interessante perceber, com a evolução, nos últimos anos, e isto começou a mudar agora outra vez, começou-se a dar demasiada importância, em termos de marketing, aos KPIs de mídia, que estão muito alicerçados em audiências e em custos, e começou-se a tornar, do ponto de vista de métricas de medição, e tornou-se a tornar um bocadinho irrelevante a medição da componente criativa. O que é que isto levou? Levou a que a determinada altura se percebesse que o caminho não podia ser este, porque estava-se a pagar uma fatura demasiado elevada. O que é que eu quero dizer com isto? É aquilo que o tema que o Edson está a falar. Por muitos estudos que são feitos, não tanto aqui em Portugal, porque infelizmente nós não temos massa crítica para investir muito em investigação, não é? O nosso mercado é muito pequeno, e muitas das marcas que aqui existem são marcas globais, algumas delas nem sequer têm operações em Portugal, mas em mercados muito sofisticados, onde o mercado publicitário é muito grande e onde há massa crítica para fazer investigação a sério, estou a falar dos Estados Unidos ou do Reino Unido, ou aqui na Europa, por exemplo, ou na Alemanha, por estudos que começaram a ser cada vez medidos, percebeu-se que a componente criativa tem um impacto de 50%, em média, no impacto final de uma campanha. 50% do impacto vem da criatividade. 20 e tal % vem do valor da marca. A marca por si só por ser a marca, tem um valor intrínseco, tem um impacto automaticamente, só para se falar da marca. E há 20 e tal % que vem da mídia. E os clientes começaram a perceber um bocadinho, mas espera aí, eu estou a focar toda a minha investigação, toda a minha atenção nas métricas de mídia, que vale 20 e tal %. E a métrica criativa, que vale 50 e tal %, eu passo ao lado. A questão é, se a criatividade não funcionar, não é a mídia que vai resolver o problema. Não vai. E muitas vezes as marcas tentam contornar isso, carregando investimento em mídia. É assim, se a mensagem não passa à primeira, passa à 10ª. Só que isto... Isso é uma teoria até os anos 70. Exatamente. E passa. Às vezes passa. Mas quanto é que isso custa? Bem, custa 10 vezes mais. Ou 5 vezes mais. E quando começaram a aprofundar este tema, chegaram à brilhante conclusão que 90% das campanhas publicitárias não atingem o impacto que deveriam atingir. Isto é, só 10% é que efetivamente atingem o impacto e eficácia desejável. E isto não tem a ver com a mídia, tem a ver com a irrelevância que foi dada à área criativa. E isto, ao mesmo tempo, começou a acontecer que estão a aparecer métricas novas. A primeira métrica que começou a aparecer, e que já há muitos dados sobre isso, muita data sobre isso, não em Portugal, mas no mercado, nomeadamente na Europa e nos Estados Unidos, há muita métrica sobre isso. Uma métrica nova, entre aspas, porque ela já existe há uns anos. Aqui em Portugal é nova porque nunca foi aplicada, que é a métrica da atenção. Porque hoje, quando se mede o que quer que seja no digital, seja na televisão, é uma métrica que tem a ver com uma probabilidade de uma audiência. Isto é, eu estou à frente, estou a ver um anúncio, seja num telemóvel, seja na televisão, seja onde for, e eu, ao estar à frente, tenho uma probabilidade de o ver. Mas é uma probabilidade, nada me garante que eu esteja a vê-lo. Mesmo que eu clique num vídeo, nada me garante que eu o veja. Muito menos se eu tive com atenção. Porque eu posso não ter prestado atenção nenhuma. O que é que acontece? Quando é metida a métrica da atenção na medição, começa-se logo a chegar a um conjunto de conclusões. Uma delas é que estes tais 90%, quando chega que estes 90% de campanhas não têm o nível de atenção desejado. Têm déficits de atenção, de níveis de atenção. E que há meios que geram muito mais atenção do que outros. Vocês conseguem adivinhar qual é o meio que gera mais atenção? Eu posso dizer, entre televisão, estou a falar daquela televisão linear, que se vê no que o Edson há bocadinho falava, que está lá na sala. Entre televisão, imprensa, rádio, publicidade exterior, vídeo, display ou cinema, qual é o meio que gera, ou que tem potencial para gerar mais atenção à comunicação? Querem adivinhar? Um bocado óbvio, se pensarem um bocadinho. Ao cinema. Por razões óbvias, não é? Estão fechados numa sala, o ecrã é enorme e não têm efeitos de distração nenhum. Que é tratado aos pontapés.
E que é tratado aos pontapés. Sabem quanto é que o cinema leva de investimento publicitário em Portugal? Qual é a porcentagem? Menos de 1%. É o meio que gera mais atenção. Interessante. É interessante. Por curiosidade, posso dizer que o segundo meio é aquele que eles chamam Connected TV, que é aquele meio que é visto. É aquela publicidade que é vista num ecrã de televisão, mas não é televisão. Há muito pouco. Como vocês sabem, grande parte hoje dos televisores, não é grande parte. O parque é para aí 30% ou 40% ou 50% dos televisores são os chamados Smart TVs. Não é? São Smart TVs, são aqueles televisores onde está lá a televisão, mas está lá tudo também, não é? Como vocês sabem, não é? Então, no fundo, vocês podem lá o YouTube, vem o streaming, vem ligação à internet, tem... A publicidade que em Portugal ainda é muito pequena, a publicidade que é colocada nesse ecrã, que é um ecrã quase de menu, não é? É de facto aquela que gera mais atenção a seguir ao cinema. E por aí fora. E os gaps de atenção são grandes entre os vários meios. Mas ao mesmo tempo que há gaps de atenção entre meios, também se mede a atenção das campanhas. Também há muitos gaps de atenção nas campanhas. Portanto, esta métrica veio desmistificar muita coisa. Mas agora há uma métrica nova, que por acaso em Portugal já há data sobre isso, que é uma métrica que mede a emoção. Isto é, foi uma empresa, por acaso é interessante isto, foi uma empresa portuguesa, começou por ser uma startup, que criou esta métrica. E é engraçado que foi uma empresa portuguesa que criou a métrica, a pessoa que está à frente dessa empresa é um neurocientista, que não tinha nada a ver com publicidade, e de repente interessou-se por publicidade, e tentou em Portugal fazer qualquer coisa, não conseguiu, foi para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos hoje lançou um negócio todo nos Estados Unidos, os maiores clientes dele são americanos, nomeadamente algumas cadeias de televisão americanas, e agora vai para Portugal, agora já há 2 anos, já tem um painel em Portugal, e já começou a fazer essas métricas aqui em Portugal, e embora ainda esteja a trabalhar, agora está a trabalhar em exclusivo para o grupo empresa, para a SIC, mas é expectável que ele no próximo ano já não esteja amarrado a um contrato de exclusividade. O que é que isso mede? É um painel, pessoas representativas, etc. E a única coisa que as pessoas têm de fazer aquilo tem um... não sei como é que é de chamar aquilo, é uma coisinha, um sensor que se põe na palma da mão. E a pessoa não tem que fazer mais nada, só tem que pôr o sensor na palma da mão e estar, pronto, a fazer a sua vida normal. Faz a sua vida normal. Ele automaticamente, não há uma explicação para isto, mas isto obviamente está ligado ao cérebro, etc. Ele consegue perceber qual é a reação emocional da pessoa. Se a pessoa reage, tem picos emocionais, se não tem, embora o pico emocional possa ser pela positiva ou pela negativa, mas há um pico emocional. E, portanto, isto permite saber picos emocionais a conteúdo, como permite saber picos emocionais à publicidade. E, mais uma vez, vai desmistificar muita coisa, mas há já learnings que ele tem, até do ponto de vista do mercado americano, e que são um bocado... Se eu disser isto, vocês vão achar isto um bocado óbvio, mas é mais interessante quando se põe números em cima disto, que é, a publicidade que recorre à emoção tem muito mais impacto emocional do que a publicidade racional. Faz sentido. Mas há muitas marcas, como vocês sabem, que não usam a emoção na publicidade. É muito aquela coisa muito racional, muito... Nike fazendo o discurso da Nike ao contrário, ou seja, em vez de faça desporto só porque você pode, você no fundo tem um animal competitivo dentro de você, etc. Aí esse estudo, que era uma coisa, talvez seja o mesmo, talvez, porque além de medir se havia ou não emoção, era muito preciso, né? Que tipo de emoção? Sim. O nojo, pena, sim, eles conseguem se perceber qual é o... Se é positiva, se é negativa, se é... O que eles viram? Que esse filme da Nike, 90% das pessoas que não eram atletas, ou pelo menos atletas amadores, detestavam o filme. E os que eram atletas, 70%, 80% gostavam muito do filme. E o problema, a Nike queria com esse filme conquistar novos consumidores e não vender tênis para os que já usavam. Tá? E eles viram que afinal, a emoção estava presente, mas não do jeito que... Como, por exemplo, que o contexto em que a pessoa está determina também a parte emocional. Faz algum sentido.
Outro, que o próprio conteúdo tem uma contribuição muito grande para o efeito da publicidade. Exemplo, se eu estou a ver um conteúdo, eu estou com um grande pico emocional, o desporto é um bom exemplo disso, e de repente há uma paragem e entra publicidade, essa publicidade que entra a seguir a esse conteúdo tem um benefício extra, porque a pessoa está com um pico emocional positivo. Isto pode funcionar ao contrário, não é? Se eu estou a ver um conteúdo que não é assim grande coisa, a publicidade que entra também tem esse handicap. Como também não é novidade para ninguém, que num break publicitário, ao fim de um quarto ou quinto spot, os níveis de relação emocional vão para zero. Não é para baixo, é para zero. Mesmo. Provoca irritação. Em alguns casos pode. Isto é, quando estas métricas começam a vir para cima da mesa, isto vai questionar muita coisa. Nomeadamente a qualidade do advertising, a peça criativa e a importância da peça criativa. E é interessante que, mesmo que em Portugal essas métricas ainda não estejam, a atenção ainda não está a ser medida, quanto muito estamos a importar rácios que vêm lá de fora e a aplicar, e esta da emoção ainda não está, obviamente, a ser disseminada, isto já foi o suficiente este ano para aqui no mercado português já haver vários debates, um da APAP, outro da APAN, da Associação Portuguesa de Anunciantes, a APAP é a Associação Portuguesa de Agências de Publicidade, em que o tema que está em cima da mesa é a relevância da criatividade ou a irrelevância da criatividade. Isto é, o tema da importância da criatividade e da boa criatividade para a eficácia de uma campanha. É um debate que muda um pouco Muda muito. a roupa, né? Muda muito. Muda os agentes, mas está sempre acontecendo. Né? E está sempre a acontecer. Muda muito porque, se de alguma forma, nos últimos anos, fruto da tentativa de procurar eficiências a todo custo, eu quero uma campanha eficiente a baixo custo. O baixo custo, seja o custo da audiência, seja o custo da produção, seja o custo da criatividade, começou a trazer uma fatura muito elevada. É que o baixo custo normalmente gera um resultado final que é quase sempre ligado ao desperdício. Aquilo deixa de ser investimento para passar a ser pura e simplesmente desperdício. E num mundo em que há cada vez mais comunicação, cada vez mais marcas, em que cada vez as pessoas se dispersam por mais canais de comunicação, por mais fontes e canais de comunicação, a força de uma ideia é absolutamente crítica, porque se não há uma campanha que chama a atenção, porque lá está, ou porque é inusitada, ou porque me diz alguma coisa, ou porque me provoca emoção, ou porque é relevante para mim, seja lá por for, se a campanha não provoca essa disrupção na pessoa, essa chamada de atenção, tem tudo para não ser relevante, para passar ao lado. Não deixa de ser curioso que é muito raro uma agência de e-mail ser despedida porque a campanha não funcionou. Mas uma agência criativa é muito fácil, é a primeira. E muitas vezes nem sequer conseguem saber se funcionou ou se não funcionou. Isto é, não gerou as vendas, que eram expectáveis, logo não funcionou. E se calhar não foi bem pela campanha, foi por outras razões. E muitas vezes, quando eu há bocado vocês estiveram aqui a ouvir falar de produção, normalmente há uma tentativa de produzir o mais barato possível. Eu percebo isso, é um racional que faz sentido. Mas há ideias que precisam de determinado tipo de produção, de determinada qualidade na produção. E se se começa a hipotecar a produção, eu estou a dar o exemplo da produção, mas o Edson poderia dar aqui N exemplos da ideia, que é, eu gosto muito dessa campanha, mas se fizer isto, e se fizer aquilo, e se tirar isto, e se tirar aquilo, às tantas, na cabeça do cliente a campanha é a mesma, a ideia é a mesma, na prática ele acabou de dar cabo de uma ideia. Deixa que estava cá toda. Eu tive ideia e misturando produção e mídia, né? É o mas que vem a seguir, é o mas que estraga tudo. Com época de Natal, né? Dialogando com o cliente, né? Não pode ser uma barata da produção, porque esse filme vai passar na televisão na semana do Natal, todo mundo bem vestido em casa, bem arrumado, a sua melhor roupinha, e você todo feio, no meio do intervalo publicitário, aqueles anúncios de banco lindos, como é que pode? Aí comecei a estar mais... Muitos de vocês estudam marketing e, portanto, um dia vão trabalhar na área do marketing, se calhar outros até na área da publicidade e da comunicação. Mas, por exemplo, quem estiver na área do marketing, os tempos hoje podem ser mais complicados no sentido da pressão que existe sobre o marketing, no sentido de entregar resultados. Não é? E essa pressão de entregar resultados leva a duas coisas. Primeiro,
a capacidade de correr riscos e de arriscar diminui substancialmente. Se vocês estiverem debaixo de uma grande pressão para entregar resultados, vocês preferem muitas vezes não arriscar e fazer pelo mais cómodo, pelo mais... é normalizar. E normalmente, uma ideia só é disruptiva e só tem impacto se sair da zona de conforto, se arriscar. Às vezes funciona, às vezes não funciona. E às vezes tem que ter a capacidade de perceber que não funcionou. Desde que se perceba porque é que não funcionou, volta-se à carga. Mas se não se arriscar, dificilmente se sai do marasmo. É mais uma, igual às outras todas. E o resultado final do arriscar e não arriscar, e ser mais, não é, já nem falo disruptivo, mais fazer diferente, entrar por outro caminho, porque os marketeers têm que ter a capacidade de perceber que as campanhas não são feitas para eles. As campanhas são feitas para o seu potencial consumidor. Tem que perceber quem é que é o seu potencial. Ele pode, um marketeer no limite pode testar uma campanha. Mas se ele perceber que essa campanha vai funcionar para o target a que ela se dirige, ele não tem que gostar da campanha. A carga d'água que ele tem que gostar da campanha. Há uns anos atrás, o diretor global de marketing da Coca-Cola estava a apresentar uma campanha, já foi há uns bons anos, que era uma campanha da Fanta, que era uma campanha feita com os elefantes de metal. E ele dizia, ele apresentou a campanha a todas as equipas de marketing, porque aquilo era uma campanha global, da Coca-Cola, e depois disse assim, esta campanha é horrível, não é? É horrível. Eu detesto esta campanha. Mas ela vai para o ar. Porque foram feitos testes, os testes foram fantásticos. Como não sou eu que vou comprar não sei quantos milhões de latas de Fanta, eu não tenho que opinar sobre isto. Mas há muito poucos diretores de marketing, ao menos que eu tenha essa capacidade, eu compro as latas, então eu determino qual é a campanha que quero ver. Portanto, este distanciamento, que é fácil de falar e que às vezes é difícil, é preciso ter este distanciamento, não é? Por exemplo, há bocadinho estava-se aqui a brincar quer falar a sério, que há aqui um segmento, e o segmento jovem de vocês fazem parte, que tem hoje um consumo de meios completamente diferenciado daquilo que é o consumo médio. Mas nós não nos podemos esquecer que Portugal, mais de metade da população portuguesa, tem mais de 45 anos. Mais de metade da população portuguesa. E que o poder de compra, as pessoas têm mais poder de compra, infelizmente, para vocês, são as pessoas mais velhas, não são as pessoas mais novas. E que muitas marcas, que são dirigidas, são muito mainstream, que são dirigidas praticamente a toda a gente, não é? Têm de olhar para o todo, não podem olhar só para uma parte. E o todo, quer a gente goste, quer a gente não goste, grande parte da população portuguesa, mesmo que use smartphones e tenha tablets, não é digital, é analógica. Por uma razão simples. Nasceram numa cultura, nasceram nos meios analógicos, aprenderam a consumir meios analógicos e depois já não vão mudar. Continuam a ver televisão linear como viam, podem ver menos, podem ser mais seletivos, até podem ver vídeos, até podem estar nas redes sociais, mas o seu comportamento é analógico, a sua atitude comportamental. E as marcas têm de olhar para isso tudo, a menos que tenham targets muito jovens, então aí muda o mix. E essa é a razão, por exemplo, para que o investimento em digital em Portugal absorva 35% ou 35% ou 38%, na melhor das hipóteses, pode chegar perto de 40% do investimento. E não 70% ou 80%, como a gente potencialmente poderia esperar que sim, como existe no UK, por exemplo, em que o investimento publicitário no digital é de 70% e tal por cento. Portugal é metade. Por uma razão simples, porque a população portuguesa, a nível de consumo de mídia como um todo, ainda não está digitalizada, para essa expressão. Isto é, ainda há uma franja substancial da população portuguesa que é analógica. E, portanto, tem que se ter muita atenção aos targets e as marcas que são muito chamadas mainstream, que vão todas, como se costuma dizer, aí sim, também tem que ser mainstream na escolha dos meios. Tem que ir a todas, como se costuma também dizer. Eu tenho umas duas perguntas aqui bem específicas para o Roberto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode já começar. Se tiverem alguma curiosidade, sabendo agora o que é que faz uma agência de meios, sobre os meios em Portugal, sobre a publicidade, whatever. Força. Uma dúvida que não é dúvida, é mais obviamente a vossa opinião, que acho que a resposta já estava aí no meio em muitas coisas. Então, porquê é que em Portugal, sendo este país interessante e divertido,
continuamos a ver mais de metade dos anúncios a dizer que a dourada do Pingo Doce está a 4,99 e do Lidl a sardinha está a 1,99, criatividade zero. E vemos blocos publicitários, nomeadamente em televisão, de 15, 16, 17 minutos que ninguém vê. Pergunta. Como é que alguém ainda consegue investir milhões neste tipo de publicidade em Portugal? Então, eu vou tentar responder. Sobre a duração dos breaks, por exemplo, e de outras coisas, mas vamos buscar a duração dos breaks, que é mais óbvia. Há uma, como é de chamar isto, uma cultura enraizada nos meios de, não é bem imobilismo, é de... Isto é sempre a velha guerra, que eu vou-vos explicar, vou falar, falando de televisão, que é mais simples de perceber, entre um diretor de programas e um diretor comercial. Nunca houve, mesmo nos jornais, quando a imprensa era fortíssima, havia a guerra entre o diretor do jornal e o diretor comercial. Isto é, o diretor comercial queria fazer um grande impacto, um anúncio de primeira página, e o diretor do jornal dizia, nem penses, primeira página é sagrada, não entra cá, nada de publicidade. Era uma guerra... E nas televisões é mais ou menos a mesma coisa. Até hoje. Isto é, os diretores de programas ainda estão numa lógica de, mesmo com evidências, eu há bocado dei-vos o exemplo da SIC, que está a trabalhar exclusivamente com esta empresa, e tem dados de 6 meses que lhes diz exatamente que deviam acabar com isso em 3 tempos. Não há ainda a coragem de forçar o diretor de programas a fazê-lo, porque pelo diretor comercial era já amanhã. O diretor de programas tem uma lógica que é, eu quando faço um break, eu tenho uma potencial fuga de audiência. E então eu vou fazer o mínimo de breaks possíveis. Então quando fizer um é de 20 minutos. É para a desgraça. Mas só acontece, a desgraça só acontece numa hora. Até me protege, o break é depois do programa. Exato. Pronto. O programa que vier a seguir é que vai ser pior. Pronto. Essa é a lógica do diretor de programas. A lógica do diretor comercial, porque quer é vender publicidade e quer ter a maior audiência possível nos breaks, e também quer que os anunciantes acreditem que um break... Isto é, eu se fosse um anunciante, eu digo aos meus clientes, está um anúncio em 15º lugar, quer dizer, eu não posso dizer ao cliente, com toda a honestidade, que aquilo vai ter uma grande... a audiência aparece lá. Mas ele realmente teve audiência. É que a pessoa provavelmente levantou-se, foi fazer outra coisa e voltou. Ou o grau de atenção para com um anúncio ao fim de 14 ou de 15 é 0. Agora, ainda não houve... Mas eu vou-vos dar um exemplo, é o que eu digo muitas vezes eu falo com alguma frequência com os presidentes das televisões e ando constantemente, eu e outros colegas meus, a meter, a picá-los, não é? E eu digo, mas vocês não têm que ir ver o que é feito lá fora. Vejam, há uma televisão portuguesa, que não é portuguesa, mas que emite em Portugal, que se chama Globo. Vejam o que é que a Globo faz com os breaks publicitários. Não inventem. Vejam. Os breaks publicitários na Globo devem ter para aí 3 minutos. Eles fazem vários breaks durante a hora. É a americana. E quando tem um break, 3 ou 4 minutos, ainda tem uma particularidade. No meio desse break, põe um pequeno conteúdo. Não é uma autopromoção, isso é outra coisa. É um pequeno conteúdo. Uma história. Uma coisinha qualquer. Demora para aí 1 minuto. Para que aquilo não seja só publicidade. Isto é, a pessoa vê 3 ou 4 anúncios, apanha com o conteúdo, depois vê mais 3 ou 4 anúncios e entra para o programa outra vez. Portanto, aquilo quase que não dá tempo da pessoa dizer, vou ali buscar um café e já volto. Não, quando já volta já começou o programa. Isto é o que fazem as televisões americanas, fazem o mesmo esquema. Vocês não sei se sabem porque é que os jogos de basquetebol têm tantos intervalos. Como vocês sabem, tem várias partes, tem 4 partes ou 5 partes. Isto é por causa da publicidade. Porque a publicidade queria, para não fazerem um break, terem um intervalo de 15 minutos, e fazerem um break de 15 minutos, preferem que o jogo tenha várias partes. As diferenças entre as partes são muito poucos minutos para que entre a publicidade. Portanto, aqui em Portugal isto não foi feito porque há falta de coragem, é romper com uma cultura, e eu faço-vos dizer, a primeira estação de televisão que fizer isto, arrasta as outras nos minutos a seguirem. É uma mudança. E este medo da mudança. E começa nos diretores de programas. Sobre a história dos Marco Dias, não é politicamente correto dizer-se, mas fruto de uma determinada cultura empresarial em Portugal, nos últimos tempos, também na procura de eficiências, na deslocalização de muitas empresas de Portugal, nomeadamente multinacionais, para estruturas ibéricas ou estruturas internacionais. A área de marketing foi fortemente afetada com isto. O que eu quero dizer com isto?
as equipas de marketing são cada vez mais pequenas, são cada vez mais júniores, e havia aquilo que a gente chamava escolas de marketing de muitas multinacionais em Portugal, a Coca-Cola, a Unilever, a Procter & Gamble, a Nestlé, que eram verdadeiras escolas de marketing. Essas escolas de marketing desapareceram. Porque mesmo essas companhias que ainda estão em Portugal, hoje com as estruturas de marketing que têm, não têm essa capacidade. Isto para vos dizer que o nível de marketeer, o nível de conhecimento e de qualidade dos nossos marketeers tem vindo a degradar-se ano após ano. Infelizmente, esse tem sido o resultado desta deslocalização, por um lado, e deste desinvestimento que as companhias têm feito nas estruturas de marketing. É que são estruturas com menos conhecimento, muitas delas com menos sensibilidade, debaixo de uma grande pressão, e que normalmente vão por aquilo que é mais... Foi aquilo que eu disse há bocadinho. Pela média, pela norma, pelo mais óbvio, por aquilo que o Conselho de Administração vai gostar mais, ou que o CEO vai gostar mais. A pior coisa que se pode fazer, e muitas vezes isto tem a ver com a confiança que existe num diretor de marketing. Se o Conselho de Administração, imaginem, tiver uma grande confiança num CMO, num diretor de marketing, o diretor de marketing tem autonomia para aprovar uma campanha e para não ter que ir ao Conselho de Administração aprovar uma campanha. A pior coisa que pode acontecer a um diretor de marketing é ter-se sujeitar-se a ir a um Conselho de Administração aprovar uma campanha, porque a probabilidade dessa campanha ser toda escavacada no Conselho de Administração é total. Porque toda a gente opina sobre publicidade. Ninguém opina sobre arquitetura, ou sobre engenharia, ou sobre advocacia. É uma coisa muito técnica, não percebo nada de advocacia, não percebo nada de leis, não percebo nada de engenharia, eu não vou opinar. Mas sobre publicidade, toda a gente opina. Sobre a cor, sobre as pessoas, sobre o copy. Não gosto dessa palavra, essa frase não é bonita, essa frase não funciona. Sim, porque não gostam, porque acham... Eu já vi administradores a escrever copies, a escrever spots de rádio. Eles, se calhar, muitos nem sabem escrever português, quanto mais spots de rádio. Mas eles acham que sabem. E, portanto, isto nem nada contribui para a qualidade da publicidade em Portugal. Mas isto acontece, vos garanto. Acontece todos os dias. E em companhias que a gente, às vezes, pensa que isso seria impensável. Aproveito uma vez, um cliente mandou campanha de rádio, eu mandei para lá três spots, texto escrito, e o cliente mandou de volta chumbado e ele tinha proposto 2 spots. Né? Tudo mal feito e tal, assim. Eu liguei para ele, senhor engenheiro, está chumbado, eu preciso de 2 spots depois do almoço. Como assim? Não, se o senhor vai fazer o meu papel, eu falei, eu posso. Não tem a menor condição isso aqui. Não aprovo, eu não aprovo. E está conversado. E ele ficou com... Isto não é novo. Havia há muitos anos vocês já devem ter ouvido falar, um poeta português, que foi publicitário, o Ari dos Santos, que era um gênio do ponto de vista criativo e do ponto de vista de escrita, um tipo brilhante. E ele foi publicitário. Aliás, como muitos foram, como o Fernando Pessoa foi, na altura em Portugal, nessas décadas, muitos dos escritores também foram publicitários, escreviam publicidade, como escreviam livros, como escreviam. E, portanto, o Ari dos Santos foi publicitário. E era copy, não é? E ele era muito, obviamente, e percebe-se, que a gente estava um bocadinho a falar, ele era intransigente nos textos que escrevia, ele não admitia mudasse uma palavra do texto que ele escrevia. Porque ele, na hora, mas ele fazia isto na hora, pessoas que trabalharam com ele contavam, que ele estava numa sala com um cliente e apresentava um copy, e o cliente começava a querer mudar coisas. E ele, à frente do cliente, rasgava aquele copy e escrevia outro. E o cliente dizia, não, mas eu só... Não quero, não faz mal. Rasga, fora. Porque você já está a fazer outro. Rasga, mas escrevia ali à frente, está aqui. E o cliente à terceira dizia, está aprovado. Desistia, dizia, com este não vale a pena, porque não há hipótese. Mas isto é na defesa, lá está. Para já, era um tipo, é um gênio, porque não é qualquer tipo, qualquer pessoa que de repente ali à frente de um cliente escreve outro copy. Mas também para se perceber que não é suposto os clientes mexerem nos copies. E existem cópias por alguma razão, aquilo não é feito por acaso. E quem? Eu estou a falar do copy, podia ter falado agora da parte visual. Aquilo não é por acaso que é escolhida aquela cor, não é por acaso que é escolhido aquele tamanho de letra, não é por acaso que é escolhido aquele desenho gráfico, não é por acaso que é posta lá aquela frase. Aquilo não cai do céu. Aquilo há um conceito, há um princípio, há normas. Aquilo foi estudado, foi pensado e aquilo tem uma
uma lógica comum. Quando se mexe numa coisa, está-se a estragar a outra. E sempre foi, isso provavelmente a tendência agora não é melhor, antes pelo contrário, mas os clientes têm uma tentação de mexer. Eles na mídia não mexem muito, por a razão que o Edson disse. Porque é muito técnico. Porque há estudos por trás. Porque há research. E mesmo assim tem aquela, mas ninguém vê isso. Ninguém vê, mas está aqui o número. E o cliente tem sempre alguma dificuldade. Mas eu vou-vos dar um exemplo. Aqui há uns anos, um presidente de uma empresa de telecomunicações em Portugal, que era considerado um gênio do ponto de vista de gestão, media a eficácia de uma campanha de outdoor se quando ele ia para o escritório havia muitos cartazes ou poucos. E era um tipo extremamente inteligente. Mas vá lá explicar-lhe que a rede não estava só no percurso da casa dele para o escritório. Ele não entendia isso. Ele uma vez obrigou uma pessoa da equipa dele de marketing com uma pessoa da equipa da agência a irem ver posição a posição dentro da cidade de Lisboa que ele tinha comprado, porque ele não acreditava que a rede tivesse eficácia. Porque ele não viu a campanha. Mas a campanha não era para ele. Mais alguma questão aí da audiência? Ainda bem, não houve desperdício, porque para ele o contacto era um desperdício. Ele conhecia a campanha. Eu queria colocar um tema aqui que só para a gente fazer aqui, fazer pontezinho um pouco do futuro, né? Eu acho que também importa esse pessoal. Qual o impacto que o Roberto prevê que vai ter o uso de inteligência artificial nessa área específica? Na nossa área, mídia, muito. Já tem hoje algum. Vai ter muito mais. E vai ser um processo muito acelerado. Eu vou explicar mais basicamente aonde. Na área da mídia há um conjunto de tarefas que são muito, eu não diria repetitivas, mas são muito programadas, e hoje já existe, vamos lá ver, eu dou-vos um exemplo, aquilo que se chama hoje, que já existe, e que já está posto em prática, que é chamada compra programática de digital, que é, eu tenho as audiências todas numa determinada base de dados, numa determinada plataforma, são as audiências todas de digital, dos publishers, do YouTube, do whatever. Já hoje há sistemas que se eu der um briefing no sentido de procurar as melhores audiências ao menor custo, aquilo automaticamente vai procurá-las. Tem os algoritmos que procuram onde é que estão as audiências, naquele período, mais baratas, faça aquele target, e portanto aquilo já é automatizado, isto já tem inteligência artificial. Mas cada vez mais este tipo de tarefas são ligadas à implementação das campanhas, que são processos muito analíticos, de otimização, de análise, de reporting, a parte toda de reporting. Toda essa parte que já está muito automatizada, num futuro muito próximo, vai ser fundamentalmente gerida por inteligência artificial. Isso não tenho dúvidas nenhumas. E, portanto, vai ter um impacto grande em equipas, porque hoje as equipas ainda dedicam muito tempo à parte de implementação. Mesmo na parte mais de estratégia, eu não estou a dizer que a estratégia, eu acho, não tenho dúvidas nenhumas, vai ter que continuar a ser feita por pessoas. A gestão de clientes vai ser feita por pessoas. Não há nenhum algoritmo que vai gerir um cliente. E, portanto, toda a parte de gestão de cliente, toda a parte de integração das várias disciplinas, toda a parte de project management, embora hoje em dia gerir um projeto dentro de uma agência de mídia que já tem várias áreas, não é? Tem áreas digitais, com diferentes, tem áreas de mídia, tem áreas até muitas vezes ligadas à própria produção, porque nas agências de meios também se executa alguma produção mais digital. Isto hoje já há sistemas, pelo menos sistemas de gestão de projeto, embora as pessoas têm que ser sempre alguém, obviamente humano, a gerir esse projeto, embora o projeto esteja a ser gerido dentro de um sistema. Mas isto para vos dizer o quê? Que há partes que vão ser humanas, não tenho dúvidas nenhumas, nomeadamente tudo o que é relacional, e mesmo a componente estratégica, que vai ser humana, vai recorrer cada vez mais a ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, para ter insights. Um insight não tem que ser alguém que olhe para um conjunto de dados e comece a tirar insights. Não. A inteligência artificial vai poder olhar para os dados e tirar os seus próprios insights. Não quer dizer que alguém depois não tenha que os filtrar, porque tem sempre que haver ali algum filtro, alguma intervenção humana. Mas o tempo que se vai ganhar nestas áreas de reporting, insight, implementação, planeamento, tudo isso, vai ter um impacto muito significativo. Isso vai. Já está a ter algum, mas daqui a 2 anos, por exemplo, sei lá,
o impacto vai ser muito maior. Porque isto é galopante, isto é a introdução de cada vez mais tecnologia é feita a uma velocidade que nós às vezes não imaginamos que para o ano já vamos ter uma plataforma que faz o pino. Se me permitem só ainda fazer só uma breve pergunta. Antes de mais, agradecido pela partilha de experiência e conhecimento, de facto, que é enorme. Pegou no tema dos mídias, da importância da gestão dos meios, e tradicionalmente, não só a televisão como a rádio tinham um peso muito grande. Aliás, sempre que alguém investia em mídia, tinha a preocupação da televisão e da rádio. Ainda é, hoje em dia, com toda esta nova era digital e toda esta proliferação de canais, alterou, digamos, a distribuição e a definição estratégica. O que é que acha da posição da rádio neste momento, no peso relativo da comunicação? Então, é assim, alterou-se em parte. Há aqui vários... O mercado como português, no mercado português tem aqui algumas particularidades, algumas delas... Eu acho que isto tem que ser visto sempre pela positiva, mas há aqui situações preocupantes do ponto de vista dos grupos de mídia em Portugal. A primeira começando por responder à sua pergunta, o peso da televisão e da rádio hoje ainda é significativo, o peso principalmente da televisão ainda é significativo, foi o que eu disse, tem a ver com os consumos. Ainda há muito consumo de televisão linear em Portugal, muito mesmo. Os consumos e mesmo a duração média, o número de horas que as pessoas veem de televisão por dia ainda é muitíssimo significativa. E por isso é que 40 e tal % do investimento da publicidade vai para as televisões lineares e 13 ou 14% vai chamada para as televisões temáticas, que são as chamadas pay TVs, aquelas televisões todas que estão nos operadores, nos outros canais que não é RTP, SIC e TVI. Chamam-se canais temáticos porque eles estão ligados a temas, não é? Ou é ficção, ou é notícias, ou é desporto, são chamados canais temáticos. E, portanto, se eu somar um com o outro, aquilo dá cerca de 50%. Portanto, cerca de 50% da publicidade ainda é televisão. Linear. Embora dentro do linear está metido ali algum consumo não linear, que é se vocês forem consumir linearmente um conteúdo de televisão, não é? Nas plataformas dos distribuidores, vocês também têm lá os breaks publicitários. Não é? Podem passar por cima deles, mas eles estão lá. Portanto, esse consumo também é medido aí. Mas não é muito significativo. O que é que eu quero dizer com isto? Ainda é um peso muito grande. A rádio tem um peso menor. A rádio vale em Portugal 7 ou 8%, mas está estável. E a rádio é muito interessante porque a rádio reinventou-se. A rádio há uns anos atrás estava, quando apareceram os Spotify e aquilo tudo, o que se dizia é a rádio vai morrer. A rádio vai morrer porque a rádio não tem hipótese. Estas plataformas novas de música, as pessoas criam as suas playlists, criam a sua não sei quê, deixam de ouvir rádio. E a rádio estava, em verdade, para um caminho perigoso, que era também das playlists. Todas as rádios tinham playlists, e se vocês começassem a ouvir uma rádio com muita frequência, vocês estavam a ouvir sempre a mesma música. O que é que as rádios fizeram nessa altura? Reinventaram-se. Voltaram àquilo que se chama a rádio de autor. O que é a rádio de autor? É terem bons animadores de rádio que criam dinamismo nas emissões. É uma intervenção humana, é um bom comunicador. É uma pessoa que dinamiza uma emissão. E, ao mesmo tempo que fizeram isso, criaram as plataformas das suas redes sociais, que permite eles, ao mesmo tempo que estão a fazer uma emissão de rádio, estão a interagir com as plataformas digitais. Com o Facebook, com o LinkedIn, com não sei o quê, com o que for. E mais, as emissões, muitas vezes, como vocês sabem, estão a ser dadas live nas plataformas das redes sociais. Portanto, vocês podem ver o estúdio, ver a pessoa, ver os convidados. E, portanto, criaram uma dinâmica nas emissões e nos conteúdos que lhes permitiu, eles estavam com uma curva descendente das audiências, recuperar essa curva, recuperar o investimento publicitário e hoje já estão numa patamar diferente, que é mantiveram isso e começaram a criar os chamados podcasts. Não é? Investem imenso em podcasts. Alguns são puras gravações da emissão, outros são mesmo conteúdos feitos de raiz, que nem sequer passaram na rádio. Foram criados pelas equipas que estão... E, aliás, hoje em dia, há grupos de comunicação que não têm rádio e que investem... O Observador tem imensos podcasts, agora, por acaso, já tem uma rádio, mas já tinha imensos podcasts quando não tinha rádio. E muitos dos podcasts do rádio, do Observador, nem sequer não passam na rádio. O Grupo Empresa não tem nenhuma rádio e tem imensos podcasts. E estão-se a reinventar. Isto para dizer o quê?
Da mesma maneira que a rádio não acabou, a televisão também não vai acabar. Mesmo a televisão live não vai acabar. Vai perder relevância, as pessoas vão cada vez ver mais conteúdos em diferido, mas os conteúdos live, nomeadamente na área de informação e na área do desporto, vão ter uma relevância brutal, porque ninguém vê. Ver um jogo de futebol em direto não é a mesma coisa que ver um jogo de futebol em diferido. Ver uma prova de Fórmula 1 em direto não é a mesma coisa que ver uma prova de Fórmula 1 em diferido. Ver uma notícia em direto não é a mesma coisa que ver uma notícia em diferido. E, portanto, há conteúdos, pela sua natureza, vão continuar a ser live. Agora, onde é que está a questão crítica nos grupos de mídia em Portugal? Tem a ver com a escala. Hoje, para fazer bons conteúdos, custa cada vez mais dinheiro. Essa é que é a questão. Para uma televisão produzir bons conteúdos, para uma estação de rádio produzir bons conteúdos, para um jornal ter bons jornalistas, precisa de dinheiro. Tem que se ter bons profissionais, tem que se ter tecnologia, tem que se ter uma estrutura, isso custa cada vez mais dinheiro. O mercado publicitário português tem um déficit brutal, que é um mercado pequenino. Nós somos um país pequeno, pronto. O nosso mercado é pequeno. Mas o nosso investimento per capita, investimento publicitário per capita, num país que é pequeno, é dos mais baixos da Europa. Eu atrevi-me a dizer que era o mais baixo, mas se calhar para aí mais algum país de leste consegue ter um mais baixo que nós. Mas até há pouco tempo era o mais baixo da União Europeia. Num país que já é pequeno. O que é que eu quero dizer? Isto não tem escala. E a escala na mídia é muito importante, porque a escala é que traz investimento. Qual é o dilema dos grupos de mídia em Portugal? Com uma única receita que têm, vem da publicidade. É a publicidade que paga a SIC, a TVI, a Cofina, agora já não se chama Cofina, chama-se Mídia Livre. Os jornais. Os vivem da publicidade. Alguns depois vivem de assinaturas, porque depois têm uma parte de conteúdos que é pago. A dificuldade deles é que cada vez eles têm dificuldade em cobrar conteúdos, porque, como vocês sabem, quando apareceu o digital era tudo gratuito. E agora as pessoas têm dificuldade em pagar para ter conteúdos. Por outro lado, o mercado publicitário português é pequeno e se eu vos disser que 70% do investimento digital não fica nos publishers portugueses e vai para as plataformas globais, vai para o Google, vai para o Facebook, vai para o TikTok, não vai para os publishers portugueses. Se o investimento publicitário está a migrar para o digital e se 2/3, um bocadinho mais, mas vamos pôr 2/3 que já era bom, não vêm para os publishers, o que é que acontece aos grupos de mídia em Portugal? Deixam de ter financiamento, deixam de ter dinheiro. E se eu vos disser, que vocês provavelmente estiverem atentos às notícias, que apenas dos grupos importantes em Portugal, estou a falar de grupos portugueses, para aí 2 têm as contas no verde, todos os outros com prejuízos sistematicamente todos os anos, isto é muito preocupante. E é preocupante em 2 vertentes. Primeiro, eles dificilmente fazem uma transformação interna, porque a migração para o digital implica uma grande transformação interna. Porque implica grandes investimentos em tecnologia e em reconversão de pessoas. Porque produzir um conteúdo para o digital não é a mesma coisa que produzir um conteúdo para o chamado analógico. Imaginem um jornal publicar uma notícia no papel, ou desenvolver um artigo para o papel, não é bem igual àquilo que se vai pôr no site. Porque são notícias aquilo é mais imediato, o consumo é diferente, tem que chamar a atenção de outra maneira. Portanto, não é igual. E, portanto, esta reconversão toda de conteúdos, tecnologia, e para pagar esses conteúdos, ao mesmo tempo que têm as contas no vermelho, a pergunta é onde é que eles vão buscar o dinheiro para fazer o investimento que têm que fazer para continuarem a existir e a evoluir e a ser competitivos. A grande questão é, Portugal pode viver sem grupos de mídia relevantes? Que impacto é que isso tem? Eu já não estou a falar para as marcas, nomeadamente para as marcas portuguesas, não é? Para as marcas internacionais ainda já estou é como o outro, como diz o outro, não é? São marcas globais, têm as plataformas globais, isto é tudo global, olha... Agora, as marcas portuguesas vão ter grandes dificuldades. Não têm... Mas, e se nós pensarmos em questões como o brand content, cada vez mais as marcas investem em brand content. Brand content faz com os publishers locais, não se vai fazer com a CNN Global. Isso custa uma fortuna. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? As marcas precisam de publishers portugueses. Mesmo as marcas globais, se querem fazer brand content, se querem fazer outros...
se querem ir para além daquilo que as plataformas globais podem oferecer, e ainda por cima, quando nós começamos a falar de métricas de atenção ou de emoção, claramente os conteúdos dos publishers têm mais impacto que os conteúdos das plataformas. Porque, obviamente, são mais dirigidos, são mais trabalhados, são mais cuidados. A pergunta é como é que os grupos portugueses de mídia vão funcionar, vão sobreviver. Mas isto não tem só a ver com a publicidade. Isto tem a ver com a informação, tem a ver com a cultura. Isto tem a ver com, no fundo, no limite, tem a ver com a democracia. A democracia só existe se existe também comunicação social forte, independente e relevante. Não é só para a informação política, é para a informação política, é para a informação social, é para a cultura. E o dilema hoje é, ou se muda aqui qualquer coisa nesta equação, ou os grupos de mídia portugueses estão condenados à irrelevância. Com todo o impacto que isso vai gerar no marketing, mas também na sociedade. E esse é um tema particularmente sensível. Mas alguma coisa vai ter que mudar nessa equação. Assim, continuar este caminho é para o precipício. O precipício a gente já o vê. É só dar o passo em frente e já foi. Até porque, como vocês sabem, há muitos grupos de mídia em Portugal, os mais pequenos, que já fecharam. Uns já fecharam, outros estão em grandes dificuldades, e mesmo os grandes, estou a falar da Mídia Capital ou da Empresa, que são grupos enormes, têm outra resiliência, os resultados não são brilhantes, os números são públicos, e os níveis de endividamento são significativos. Portanto, aquilo um dia, vocês ponham-se como acionistas, um dia alguma coisa tem de acontecer ali, não é? Não pode continuar alegremente a caminhar neste sentido. Mas vai acontecer. O futuro depende também um pouco deles. Claro, depende deles. Fundamentalmente depende deles. Obrigado.